Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e deixar você bem atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Inicialmente, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que você se inscrevesse. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que também você compartilhasse esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco, e por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias, vamos às informações do nosso Mengão. Depois da grande vitória diante do Fortaleza no último sábado, o elenco rubro-negro folgou ontem, domingo, e se reapresenta daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida de quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, no Maracanã, contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A grande expectativa pelas condições físicas de Gabigol e também de Léo Pereira. Ambos deixaram o jogo diante do Fortaleza sentindo lesões. Gabigol sentindo o tornozelo e Léo Pereira, a princípio, tem uma fibrose. Os dois serão reavaliados hoje no CT Ninho do Urubu e aí a gente aguarda um posicionamento do Flamengo para ver a gravidade ou não das duas situações. Expectativa também, meus amigos, pela possibilidade da presença ou não dos jogadores Mateuzinho e Matheus França, eles que estão na transição física junto ao restante do elenco, ficando assim à disposição do técnico Jorge Sampaoli para se ele quiser usá-los durante a partida contra o Atlético. Vamos aguardar também que essa pode ser uma boa notícia ao retorno, principalmente de Mateuzinho, que já faz tempo que está afastando. Bom, meus amigos, chave virada. Chave virada, agora é Copa do Brasil. Precisamos fazer o resultado contra o Atlético Paranaense no jogo da quarta-feira, que nos possibilitará ter um jogo com mais tranquilidade lá em Curitiba, no jogo de volta daqui a uma semana depois do primeiro jogo. O jogo de quarta-feira do Maracanã será novamente com casa cheia, com praticamente todos os ingressos vendidos, o que já de início garante aí uma sinergia muito grande entre o time e a torcida, o que aumenta e muito a possibilidade de um grande resultado quarta-feira contra o Atlético, para que a gente vá para Curitiba com uma vantagem e com a tranquilidade para jogar o melhor das partidas. O Flamengo aproveitou o final de semana, mais precisamente no sábado, para anunciar a contratação do goleiro Rossi. Ele que já estava contratado pelo Flamengo desde janeiro, já tinha um pré-contrato assinado com o Flamengo. No sábado, Rossi treinou no sábado lá no CT Ninho do Urubu e depois foi ao Maracanã pela primeira vez como novo jogador do Flamengo e participou e assistiu à vitória do Flamengo sobre o Fortaleza por 2-0. No sábado à noite também, logo após a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, finalmente chegou ao Rio de Janeiro o volante Alan, novo contratado do Flamengo junto ao Atlético Mineiro. Encerrava-se aí uma janela de muitos capítulos. O atleta desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acompanhado do médico do Flamengo, doutor Marcelo Soares, que deve ter ido à capital mineira para realizar os exames médicos do atleta. Ontem, domingo, o Flamengo usou seus perfis oficiais nas redes sociais para anunciar a contratação do volante Alan, novo contratado do Flamengo, que usará no Flamengo a camisa número 21, que era antiga do Pedro, centroavante, e terá contrato com vigência até 31 de 12 de 2027. Continuando a falar dos novos contratados do Flamengo, hoje, sem hora definida, hoje, segunda-feira, acontecerá a coletiva de apresentação do meio-atacante Luiz Araújo, contratado junto ao Atlanta United de lá da MLS americana. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao marcar um dos gols do Flamengo na vitória diante do Fortaleza, chegou à marca sensacional de 150 gols vestindo o manto sagrado
o manto sagrado rubro-negro. Número bastante significativo que o coloca entre os maiores artilheiros rubro-negros da história do nosso clube. Falando em Gabigol, repercutiu muito entre a torcida rubro-negra a treta entre o artilheiro e o vice-presidente de futebol do Flamengo no intervalo da partida, Marcos Braz, no intervalo da partida entre Flamengo e Fortaleza. Até onde se sabe, meus amigos, a confusão se originou por conta da reclamação de Gabigol a Marcos Braz das condições desfavoráveis do gramado do Maracanã para a prática do bom futebol, que mais uma vez o levaram a sofrer uma contusão no tornozelo. A briga se deu com xingamento de ambas as partes, faltando pouco para irem às vias de fato, não ocorrendo essa via de fato por intervenção do meio-campista Gerson, que interveio para separar as partes raivosas, né? Mas estranho foi que, ao final da partida, Gabigol deixou o Maracanã normalmente, transparecendo muita tranquilidade, inclusive atendendo uma criancinha que cobrava lá um afago, um carinho e até um autógrafo, sem deixar nenhuma impressão de que algo tão sério tinha acontecido no vestiário rubro-negro. Aguardemos os desdobramentos ou qualquer manifestação das partes envolvidas para que a gente possa entender melhor essa situação. Depois da treta envolvendo o Gabigol, eis que surge uma notícia de que Gabigol estaria negociando uma saída sua para um clube russo, não divulgado e nem também identificado. Por ser logo da Rússia, é que, sem entrar no mundo das especulações, entendemos que essa seja mais uma especulação que faz parte da vida do Flamengo. A gente não consegue entender o Gabigol deixando o Rio de Janeiro para ir para a Rússia, né, pessoal? A Rússia é brincadeira, essa criação de fake news aí. Bom, o próximo adversário do Flamengo, o Atlético Paranaense, rival de quartas de final na Copa do Brasil, pode ter perdido para o jogo diante do Flamengo na próxima quarta-feira, lá no jogo contra o Palmeiras, que ele realizou ontem, o atacante uruguaio Canóbio, que saiu com um problema muscular na coxa. Provavelmente não estará presente no jogo de quarta-feira. O atleta Eric Pulgar, chileno, jogador do Flamengo, meio-campista, está fora da partida do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Ele está fora por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, trabalho para Sampaoli, substituir um dos jogadores mais regulares do Flamengo nos últimos jogos. Não sei como vai escolher esse substituto, o Sampaoli. Jorge Sampaoli tem números muito bons à frente do Flamengo. Vamos atualizar esses números que são esses dados que são trazidos pelo SofaScore Brasil. A Sampaoli jogou até agora, treinou o Flamengo até agora, dirigiu o Flamengo até agora em 20 partidas, sendo 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 66,7% de aproveitamento. Foram 43 gols marcados, 22 gols sofridos, 64 grandes chances criadas e 22 grandes chances cedidas. Portanto, um trabalho que está tendo resultado explícito. Aproveitando também para exaltar os 2 bons últimos jogos que fez o craque da camisa 14, Jorge André Arrascaeta, pelo Flamengo, que parece que, a partir de uma melhor condição física, uma evolução clara da capacidade física de Arrascaeta, o próprio jogador uruguaio parece que está voltando a ter performance e voltar a ser decisivo nos jogos do Flamengo. Então, a gente quer ver sempre sim o Arrascaeta sendo importante e decisivo nos jogos do Flamengo. Registramos aqui também, meus amigos, a boa participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, disputando este final de semana nas raias da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Campeonato Brasileiro de Remo, né? Diga-se de passagem. O Flamengo sagrou-se campeão brasileiro de remo de 2023, mais um título para esse esporte que é a origem do Flamengo,
o Remo. Mais uma vez agora, meus amigos, diante do Fortaleza, no sábado passado, a nação rubro-negra se fez presente e os números voltaram a ser recordes na temporada. Flamengo e Fortaleza jogaram para um público pagante de 60.304 torcedores, para um público presente de 64.583, que proporcionaram uma renda de R$ 3.625.862,50. Bom, meus amigos, diferentemente de que foi noticiado por muitas vezes, por muitas pessoas, o Fenerbahçe exerceu a obrigação de compra junto ao Flamengo sobre os direitos econômicos do zagueiro Gustavo Henrique. Entraram nos cofres rubro-negros um valor de 7,3 milhões de reais, lembrando que a condição para que essa obrigação de compra acontecesse seria somente que o atleta Gustavo Henrique não tivesse, durante a temporada em que ele estava servindo ao Fenerbahçe, nenhuma lesão no seu joelho operado. Ele não teve essa lesão, fez-se por cumprir a cláusula contratual de obrigação de compra. Portanto, definitivamente agora, Gustavo Henrique é jogador do Fenerbahçe. Outra obrigação de compra que aconteceu esse final de semana foi a notícia, não envolvendo de forma direta o Flamengo, mas de forma indireta, foi a compra por parte do Monza, time da Itália, do ex-zagueiro Pablo Mari, junto ao Arsenal da Inglaterra. Essa venda de aproximadamente 6 milhões de euros dará ao Flamengo 40% desse montante, um direito conferido quando da venda do zagueiro Pablo Mari pelo Flamengo ao Arsenal. O Flamengo teria direito a 40% de uma venda futura, 40% de 6 milhões, 2 milhões e 400 mil euros, o que dá aproximadamente aí 12 milhões de reais. Mas essa, lembra a torcida do Flamengo, é o último valor que o Flamengo vai receber do Pablo Mari, que outro negócio para não ter fim, sendo bom, né, pessoal? Muito dinheiro o Flamengo recebeu dessa venda do Pablo Mari, talvez uma das melhores vendas da história do Flamengo. Jorge André Arrascaeta, com um gol marcado diante do Fortaleza, tornou-se o terceiro maior estrangeiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. À frente de Arrascaeta tem Petkovic, que é o primeiro colocado com 83 gols, seguido de Guerreiro, Paulo Guerreiro com 56, e aí vem Aristizábal empatado com Arrascaeta com 48 gols. Bom, meus amigos, vejam a ironia do destino, né? No mesmo dia em que o Flamengo anunciou a contratação do goleiro Rossi, que veio do Boca Juniors, que tem entre suas melhores características defesas nas cobranças de pênalti, estando presente no Maracanã, assistindo a partida entre Flamengo e Fortaleza, viu o goleiro titular do Flamengo, Matheus Cunha, atual titular do Flamengo, defender um pênalti, né, diante do Fortaleza, quando a partida ainda estava no placar de 0-0. Então, olha aí a ironia do destino. O Flamengo acertou por empréstimo a ida do goleiro Hugo Souza, popular Neneca, ao Chaves, time português, que foi o 7º colocado do último campeonato português. Hugo Souza, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ficará por um ano emprestado ao time português. Os valores da negociação não foram revelados, né? O Flamengo Sub-20 venceu sábado, jogando lá na Gávea, no estádio da Gávea, o Fluminense por 3-2 e garantiu presença, assim, na final do Campeonato Carioca da categoria, a ser disputada contra o Vasco da Gama em datas a serem ainda acertadas. Os gols do Flamengo foram marcados por Ryan Luca, 1, e Mateusão, 2, 1, por sinal da vitória, nos momentos finais da partida. Agora vamos falar um pouco do mercado da bola rubro-negra, que é o que a torcida gosta, o que a torcida não se sacia, né? O que a torcida sempre está querendo que o Flamengo faça outras contratações. Depois de confirmar e já anunciar 3 reforços, Luiz Araújo, Rossi e Alan, as atenções agora se voltam para 2 nomes, Nicolas de la Cruz e também Claudinho. Nicolas de la Cruz pertencente ao River Plate e Claudinho pertencente ao Zenit da Rússia. Sobre Nicolas de la Cruz, diferentemente de muitas pessoas que dão a negociação entre Flamengo e River Plate e de la Cruz finalizadas, nós
por força da vontade do jogador, entendendo que essa vontade do jogador é muito decisiva, continuamos a acreditar que o De La Cruz deve fazer alguma força perante lá o River Plate para que essa negociação aconteça. Logicamente que o River joga contra a negociação, estipulando um preço absurdo para vender os seus 50% na faixa de 12 milhões de euros. As próximas movimentações devem definir o rumo ou não da chegada ou não de Nicolas de la Cruz ao Flamengo. Sobre Claudinho, eu sempre achei difícil a possibilidade do Claudinho vir a ser jogador do Flamengo pela postura dos dirigentes russos e também pelos valores elevados envolvidos nessa negociação. Sem falar que Claudinho é hoje o principal atleta do time Zenit da Rússia. Com informação trazida pelo brasileiro jornalista radicado na Rússia que cobre o futebol russo, o jornalista Fábio Aleixo, ele trouxe a informação de que o Zenit fixou o valor para a venda do Claudinho para quem quer que seja, 30 milhões de euros, o que inviabiliza qualquer chance do jogador vir para o Flamengo. Por isso que eu digo que são muito difíceis e remotas a possibilidade do Claudinho vir jogar no Flamengo nesse momento. Acho que a vinda de Nicolas de la Cruz é muito mais fácil do que Claudinho nesse momento, apesar de que os dois são grandes jogadores, seriam de muita utilidade e agregariam muito ao elenco rubro-negro. Então, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.